Olá, meus caros. Vamos, nessa oportunidade, falar sobre não julgueis, não julgar, porque tem gente que ainda entende esse texto aqui, que está em São Mateus 7,1, de uma maneira equivocada. Vamos ler o versículo todo. Não julgueis para que não sejais julgados. Até eu deixei aqui grifado duas palavras que a gente vai meditar exatamente nessas duas. Na realidade é uma só, né? Que é o julgar. Mas temos também a consequência do julgar. Então, não julgueis para que não sejais julgados. São Mateus 7,1. Julgueis julgados. Julgar vai ser julgado. Ok. Agora, alguém sabe dizer a definição de julgar? O que é definição? É exatamente o conceito, o significado. Qual é o significado de julgar? Não sabe, né? Aí só sabe repetir esse texto como uma espécie de refutação, contestação a todo mundo que dá uma opinião. A todo mundo que pensa fora do quadrado ou fora do comum, da normalidade, entre aspas, que pensa diferente. Quando Jesus fala isso, ele está falando, está se referindo aos quem? Fariseus. Entre outras palavras, hipócritas da época. Tanto é que depois no versículo 2 vai falar sobre a hipocrisia. Você que julga seu irmão, cuida, e tem um cisco no olho dele, mas você tem uma trave no seu. Ok. Então, perceba que tem a questão da hipocrisia. Porque um texto fora do seu contexto vira pretexto. Eu espero que a transmissão esteja boa. Parece que está dando alguma travação. Mas vamos lá. Então, um texto fora do contexto vira pretexto. Assim sendo, devemos, com toda certeza, observar o contexto. Então, quando fala não julgue quando ser julgado, é com relação à hipocrisia. Nada mais do que isso, com relação à hipocrisia. O que adianta eu julgar alguém por estar cometendo adultério, eu estar no mesmo pecado, ou fazendo coisa pior? Não adianta. Agora, tem uma outra questão, que é você julgar a ação e não a pessoa. Como assim? Eu julgo que o ato de adultério de uma determinada pessoa é errado, mas eu não julgo a pessoa. Porque, por exemplo, eu mesmo posso julgar o meu ato como condenado, como condenável, como reprovado, e eu não reprovar a minha pessoa, tentar corrigir meus atos. Tem gente que sabe que comete coisas erradas, que quer abandonar aquele ato e não consegue. Só que o seu julgamento não é em defesa do seu ato. Posso citar, por exemplo, pessoas conhecidas da minha própria parentela, que estão no vício do cigarro. Não acham certo o vício do cigarro. Não ensinaram os filhos a fumarem. Pelo contrário, acham que aquele ato é danoso à vida, danoso ao físico. Não estão no vício, estão no pecado, mas não querem estar. Entende a questão? Julgar a ação ou o ato e não a pessoa. E o que Jesus combateu aqui foi a ação de quem? Dos hipócritas. E não
necessariamente os hipócritas. Como? Porque os hipócritas, se eles abandonarem a hipocrisia, eles vão alcançar a graça de Cristo. Agora, se continuarem, obviamente, vão ser rejeitados, porque eles são hipócritas, porque tem uma ação de hipocrisia. Tá? Agora, vamos dar uma definição para julgar. O que significa? Pode significar muitas palavras. E principalmente essa, decidir algo. Optar, pensar, dar um julgamento criterioso sobre algo. Mas fica bem a questão de decidir ou de criticar com o viés construtivo, não necessariamente negativo. E é necessário a gente saber de tudo isso um pouco para não cometer erros. Deixa eu só apagar aqui, porque volta e meia eu recebo no canal. Você é um falastrão, você fica julgando todo mundo, você fica condenando todo mundo. Opa, falou condenando. Já é uma outra questão. E é isso que eu vou falar. Julgar, condenar, decidir, opinar, não é a mesma coisa que julgar. Ainda que julgar pode significar, por exemplo, aqui, decidir. Ainda que julgar pode significar condenar. Porque depende do julgamento, eu posso condenar ou absolver alguém. Quem faz isso e que tem competência para tal é o juiz ou o magistrado, que faz isso constantemente, de acordo com um caso concreto que está ali nos autos do processo. Então, julgar não é a mesma coisa que condenar, não é a mesma coisa que decidir, não é a mesma coisa que opinar. Opinar é uma coisa, decidir é outra, condenar é outra, julgar também é outra. Só que a consequência de julgar pode ser condenar, pode ser e deve ser decidir, e pode ser também opinar, porque pode dar o juiz, por exemplo, uma decisão que venha a virar uma jurisprudência que seria uma opinião daquele juízo de lugar, ou melhor dizendo, local, ia dizer juízo de admissibilidade, poderia ser também, sobre uma determinada temática. Porque quando Jesus fala de julgar, ele está falando também da questão jurídica, do direito principalmente, inclusive direito e igreja católica ou religião, dá quase que no mesmo, porque o direito dá fonte de muitas temáticas ou assuntos do mundo cristão. Tá? Então, julgar não é condenar. Também não pode ser decidir. E também opinar. Aí, o que acontece? Os cristãos religiosos, beatos, eles colocam tudo no mesmo pacote. Você está julgando, você está condenando, você está decidindo, você está opinando, você... Ou quando ele vai dizer que está opinando, principalmente ele não diz que é opinando, né? Eles dizem que é condenando, julgando. Recentemente eu falava com uma pessoa e a pessoa disse: eu gosto de pessoas que não julguem, de padres, que era católica, que não julguem, padres que não julguem. E ela era uma professora possivelmente, porque ela tinha formação de letras, de português e inglês, porque inglês ela falou, então deveria ser português também. Né? E ela, sendo uma professora, ela sabe que existe uma diferença de julgar para condenar. E decidir e opinar, como falamos. Até não falei no momento, mas vi ali algumas pinceladas
para ela do que seria mais correto. Porque, veja bem, decidir, opinar, comentar, você faz isso todo dia. Então, você estaria pecando toda hora, todo instante. E não é isso que o texto está dizendo. Repito, julgar é uma ação que pode ter como consequência condenação, decisão firmada ou firme, ou opinar. Aqui, ok? Então, meus caros, o julgar sempre vamos fazer. Aí você acha assim, não, você está julgando, você está em pecado. Não julguei para ser julgado. Ora bolas. Mas se eu julgo para absolver alguém, por exemplo, aí eu não estou em pecado, porque eu também julgo para absolver alguém. Eu também julgo para decidir favorável do seu lado de pensamento, do seu raciocínio. Porque na realidade é o seguinte, se você julga ou opina diferente, na contramão daquilo que pensam determinados grupos ou pessoas, você passa a ser um camarada que está condenando, cometendo atos errados ou julgando as pessoas sem saber, sendo hipócrita. Aí elas usam o mantra delas contestatório, que é não julgueis para não ser julgado. Ora, vejamos um caso concreto. Vai lá o Bruno julgar algo. O Bruno julgou, decidiu que X não pode fazer algo. Aí vem alguém e diz o seguinte: Bruno, você não pode fazer algo também. E seria esse mesmo algo um exemplo bem churuco. Porque aqui está o que Jesus disse: não julguei para não ser julgado. Eu julguei, fiz o contrário. Eu julguei que não era para aquela pessoa fazer algo. Mas também eu não faço algo que eu estou julgando. Ou seja, eu não estou sendo hipócrita. Ou seja, eu não estou fazendo aquilo que está no versículo. Se você for acompanhar o versículo 2 em diante do capítulo 7 de São Mateus, vai falar sobre a hipocrisia. Eu não posso julgar de modo hipócrita. Agora, quando eu julgo não pela aparência, mas sim pela reta justiça, como o próprio Jesus falou, eu estou julgando corretamente. Mas veja bem, os fanáticos, os alienados, que têm pessoas, homens, como deuses, eles nem estão nessa live, aparecem só nos comentários para criticar a gente, para dizer esse versículo, e não entendem nada de Bíblia, porque também foram doutrinados. Muitos deles foram doutrinados errados, de maneira totalmente equivocada. E aí, como é que você vai tirar isso da cabeça dessas pessoas, né? Mas tem que ser pelo martelo do Evangelho, que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra do coração das pessoas. Muitos não vão para o versículo bíblico e depois querem ter alguma sabedoria. O que diz São João, olha bem, veja se não é um contrassenso. São Mateus 7:1 diz para não julgar. Por isso que é necessário ter algum estudo. E São João já diz para julgar. São João 7:24. Ele diz assim: não julguei segundo a aparência, mas todavia, ou seja, julgai segundo a reta justiça. Então fica claro, eu não posso julgar de modo hipócrita.
Porque eu vou ser julgado, ou seja, em outras palavras, eu vou ser humilhado. Agora, em São João 7,24, eu posso julgar segundo a reta justiça. Então eu posso julgar. O pastor que tem uma vida correta pode julgar. O padre que tem uma vida correta pode julgar. Só não pode ocorrer o padre hipócrita que diz, né? Ou até alguns pastores hipócritas que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Inclusive, isso é um versículo bíblico. Para quem não sabe, está lá em São Mateus 23. Em outras palavras, não necessariamente nesse ditado, São Mateus 23. Que fala dos fariseus. Jesus está combatendo a hipocrisia. Vamos lá. São Mateus 23. Escribas e fariseus. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Versículo 2 do capítulo 23. Vem um 3 agora. Portanto, observai e fazei tudo o que vós disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Por isso que eu digo, a Bíblia é bem clara, é bem maravilhosa, porque ela tem o seu contexto. Se você só ficar com São Mateus 7:1, você está na razão. Mas tem São João 7:24. Tá? E para fechar isso, porque é tão simples, né? Só não é simples na cabeça daquele que está alienado, que não lê a Bíblia, que não busca entendimento do Espírito de Deus e tal. É tão simples que qualquer criança pode aprender isso. Então, veja bem. Eu, Bruno, vou colocar o Bruno delegado, ou o Bruno policial, O Bruno policial faz uma abordagem policial e vê um camarada fazendo alguma ilicitude. O Bruno, junto com seu amigo, vai lá e aborda esse camarada, vê a ilicitude e prende o mesmo. E leva até a Polícia Civil, né, para apurar o fato e tal. Analisando esse caso, o camarada estava fazendo uma ilicitude, eu não estou certo em agir, em fazer a abordagem policial? Estou certo, porque eu vi a ilicitude ali. Tá? Vi a ilicitude. Eu julguei para fazer essa ação. Uma ação essa que realmente é verdadeira. E esse camarada foi preso e agora pode ser chamado de bandido ou de sujeito que comete ilicitudes. E eu a chamar o camarada de meliante, pode também ser chamado aquele que comete crimes, eu estou cometendo algum erro? Eu estou julgando? Não. Eu estou apenas dizendo que é o óbvio e decidindo na reta justiça. Ou melhor dizendo, eu estou julgando, mas na reta justiça. Agora, se eu, Bruno policial, faço uma abordagem policial contra um indivíduo que eu acho está cometendo uma ilicitude, e eu vou ver esse indivíduo, ele é meu desafeto, ele é uma pessoa que eu não gosto, eu vou lá, faço uma arapuca e coloco no bolso dele ou no carro dele um objeto ilícito para dizer que ele furtou esse objeto. E faço a abordagem e digo o seguinte: você é um criminoso porque está lá o objeto, nós vamos te levar para a delegacia, seu isso ou aquilo. O que eu estou fazendo aqui? Uma ação ilícita, julgando de acordo com a aparência, que na realidade eu também contribuí ali, fazendo essa ilicitude, jogando uma prova ilícita, e eu estarei sim julgando de modo precipitado, também julgando de modo errado, que não é de acordo com a justiça, e serei julgado, com toda certeza serei julgado
porque Deus não quer nada encoberto na terra. Deus faz justiça. Por mais que demore, tudo que o homem semear vai colher. Uma hora, eu aqui simbolicamente, como um policial, vou ser pego, se não pela lei dos homens, mas pela lei de Deus, e vou pagar por ter feito essa injustiça. É isso. Tão simples. Mas não é assim. Você está julgando. Não julgueis, porque você vai ser julgado. Ora bola, vocês são tão ignorantes. Todos nós vamos ser julgados. Todos nós vamos estar diante, e principalmente os ímpios, vão estar diante do grande trono branco para ser julgado pelas boas e más obras. Aliás, até os cristãos também, para ter o seu galardão. Todos nós seremos julgados por Cristo. Então, julgar não é, de modo algum, equivocado. Ah, mas é Deus o justo juiz. Deus é o justo juiz porque a Bíblia diz aos Romanos que Deus é o justo juiz. Claro que Deus é o justo juiz. E claro também que nós temos um advogado que intercede por nós, que é Jesus Cristo. É óbvio. Ninguém está dizendo isso. Agora, não é porque Deus é o justo juiz que nós não vamos decidir julgar algumas situações que está na nossa competência, na nossa alçada. Tem questões que estão só na alçada, na competência de Deus. Por exemplo, nós temos capacidade, competência para decidir a salvação de alguém? Não! Agora nós temos competência, capacidade para julgar os nossos próprios atos e julgar os atos de outrem e dizer se é, ou melhor dizendo, se são atos bons ou ruins. Ficou claro. Mas para essa gente tudo é julgar. Tudo é julgar. Você está colocando no lugar de Deus. Ninguém está colocando no lugar de Deus, não. Deus tem total competência para julgar o ser humano. Principalmente com relação à salvação. Nós, seres humanos, não temos. Agora, nós temos total competência dada por Deus para julgar situações. Se fosse assim, o juiz, o magistrado não poderia julgar, se for nesse contexto que muitos ficam falando aí. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Nós temos um exemplo na Bíblia que fala do republicano e do fariseu. O republicano chegava diante de Deus e dizia: eu sou um homem de Deus. Bater no peito e dizia: eu dou o dízimo. Eu não sou que nesse republicano pecador. Isso é hipocrisia. Tanto é que a sua oração não foi subida. Não chegou até Deus, porque é soberba. Clara na vida desse sujeito, ou na vida que esse sujeito vivia. E do outro lado, humildade. E o Senhor abate o soberbo. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Decisão de Deus soberana. Acho que deu aqui, né, para entender. Pena que aqueles que vêm nos comentários não estão aí na live. Ou ainda, pior, às vezes pode até estar, mas não entra na cabeça deles essa verdade. Principalmente aí em vídeos que eu falo sobre a nação querida, estimada de muitos. Aí eles ficam pena. Ah, você não pode falar isso, você está julgando. Eu estou julgando o ato, não estou julgando a pessoa, não estou condenando. Igreja A vai para o inferno, não estou condenando. Inclusive eu falo até nos vídeos. O pastor A, B, C ou D que vai para o inferno, eu estou julgando e combatendo a heresia, julgando pela reta justiça, que seria o embasamento da própria palavra, e a palavra é Jesus, então até Jesus está ali julgando também, dando o aval, e é assim que funciona. Falta muita aula de teologia para muitos, né? Eu diria de Bíblia, de teologia, mas de Bíblia para muitos. Por exemplo, questão do carnaval, e agora para encerrar mesmo. Eu julgo com respaldo bíblico
que quem está lá cometendo os atos, ou que os atos que são feitos no dia dessa festa de carnaval são contrários à palavra de Deus. Agora, eu não estou julgando que os sambistas carnavalescos, que os foliões vão para o inferno. Não estou dizendo que eles vão para o inferno. Estou julgando que os atos, principalmente aqueles em excesso, que muitos fazem, são errados e que eles podem sofrer consequências por conta disso, inclusive interferindo na sua própria salvação. Mas não estou dizendo que eles estão condenados. É isso. Porque, por exemplo, a Bíblia diz claramente que se prostituir é pecado. Diz que também beber demais, os beberrões, não entrarão no reino de Deus. E aí, como é que fica? Eu condeno o quê? A bebedice, a embriaguez, a prostituição, mesmo que eu esteja fazendo, por exemplo. Eu não estou sendo hipócrita. Querendo condenar a prática de outrem, eu não condenar minhas próprias práticas. Agora, compreendo que essa pessoa que faz essas práticas, que também essas práticas só existem porque tem uma pessoa, é óbvio. Não estou dizendo que ela não pode ser salva. Ela pode se arrepender, pode pedir misericórdia para Deus, para sair desse mundo do vício e por aí em diante. Ok? Abraço e até uma próxima.